Boa noite, senhores. Como estão vocês? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos nossa aula de estatística. A nossa aula, cronologicamente, é a aula 4, mas nós ainda estamos no conteúdo da aula 3. Então, nós estamos com um pequeno atraso, um pequeno delay aí, algo que não vai prejudicar os senhores em nada, porque nós estamos com uma carga horária muito boa da disciplina de estatística. Então, vou segurar ali mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais algum dos colegas dos senhores. Hoje a nossa aula vai ser sobre medidas de tendência central, uma matéria que cai exageradamente em provas de concursos em geral, porque são medidas muito usuais, né, que são determinantes aí no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre média, mediana e moda. Nossa expectativa é de conseguirmos terminar todos esses componentes hoje, todos esses assuntos no dia de hoje. É uma matéria, assim, fácil, mas hoje nós vamos ter que fazer cálculo, ok? Hoje, preparem aí um papel e uma canetinha, porque vai ser preciso que a gente aí aplique alguns conceitos na prática. Então, é a primeira aula que a gente vai ter cálculo para poder fazer. Não são cálculos complexos, são cálculos bem simples. Vocês vão ver que são bem simples a execução, mas o que a gente vai ver no final dessa aula, com alguns exercícios que eu selecionei, é que, muito embora sejam simples, o cálculo é possível complicar questões mesmo com conteúdos que são simples. Então, vou pedir bastante atenção dos senhores. Eu pretendo conseguir terminar todo esse assunto da aula de hoje. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nas explicações. Se os senhores não estiverem entendendo, eu estou acompanhando os senhores no chat, os senhores podem se manifestar, pode dar o grito ali, que eu vou tentar retomar em tempo durante a aula mesmo, para que a gente não se perca, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossas atividades, porque hoje a gente tem, não vou dizer que a gente tem muita coisa para ver, não, mas a gente tem matéria que eu gostaria muito de terminar na data de hoje, beleza? Tô vendo o pessoal falando ali, ó, cálculo não é meu forte. Fique tranquilo, que não será exigido dos senhores aqui mais do que somar, multiplicar e dividir, ok? Nada foge a essas operações básicas aí, beleza? Mas eu vou pedir tranquilidade, senhores, tranquilidade. Por quê? Quando nós, isso vale para mim também, nos deparamos com uma questão que tem, por exemplo, uma fórmula matemática muito elaborada, a gente já tem a tendência natural de tremer na base, né? De cara. Você bateu o olho ali, viu aquela questão, você fala, eita ferro, agora deu ruim. E não é preciso a gente se abater, né, dessa forma. Tem questões que são extremamente difíceis mesmo, mas não é o caso aqui hoje não, beleza? Hoje nós veremos 3 cálculos simples, mas que, como eu disse, eles são cobrados de forma mais complexa nas provas. A parte mais difícil, talvez, das questões de estatística que envolvam cálculo, não é você calcular, é você interpretar. Beleza? Então vamos prosseguir, então vamos sem mais delongas, já entrou uma galera boa, o restante acho que vai me dar o chapéu aqui hoje. Vou lembrar de todos os nomes aqui que estão me deixando trabalhar sozinho na sexta-feira à noite. Mas vamos que vamos. Então olha só, na aula passada, aqui de novo nós estamos no nosso conteúdo programático, né? A gente nunca vai perder ele de vista. O tópico 1, nós já falamos sobre população, universo, amostragem, método estatístico. Na última aula, ontem, nós lembramos um pouquinho do método estatístico. Eu falei que é importante os senhores memorizarem as fases do método estatístico. Nós falamos de variáveis quantitativas e qualitativas, nós falamos em que elas se dividem, nós falamos que a qualitativa também pode ser categórica. Eu vou trazer mais um slide sobre variáveis hoje, porque eu vi que
é possível ser cobrado de alguma forma, não está explicitamente no conteúdo programático, mas pode ser que, né, não vamos perder a oportunidade. Nós vamos só encerrar variáveis, e a minha meta é de hoje a gente estudar todo esse conteúdo aqui, ó, medidas de tendência central, média, mediana e moda, beleza? Então, vamos prosseguir aqui, ó. Então, olha só, nós já vimos aqui na parte conceitual, 7.1, nós já vimos a parte 7.2 variáveis, mas eu quero fazer uma observação aqui de variáveis. Então, a gente viu que as variáveis elas podem ser qualitativa ou quantitativa, a qualitativa pode ser nominal ou ordinal, a gente falou da discreta e da contínua, falamos aqui, é importante que aqui é uma unidade que pode ser medida, isso aqui era para ser um relógio, tá? Só para vocês ficarem bem ilustrados. A discreta geralmente remete à contagem, aqui é quando os nomes, a ordem não importa, aqui é quando a ordem importa, mas isso aqui nós já falamos. Aqui nós exemplificamos uma figura para poder ilustrar, né? Aqui eu estou fazendo uma contagem, 1, 2, 3, aqui são frequências que podem ser medidas, aqui a ordem importa, 3, 4, 5 lados, aqui a ordem não importa, e temos ainda as dicotômicas, que é verdadeiro ou falso, sim ou não, ou o boolean. Agora vem as observações. Eu fiz essas observações no final da aula passada. Pedi para os senhores não generalizarem sobre aquela questão de o fato de ser idade, que necessariamente vai ser contagem, ou vai ser... Até que a idade a gente entrou num dilema, né? Porque em uma questão falava que idade era tempo, era medido, e outros era contagem. Nós não vamos perder nosso tempo com isso não, beleza? Mas é importante vocês entenderem que quando a medida ela é em anos completos, tende a ser quantitativa, contínua. Mas se for informada faixa etária, ela passa a ser qualitativa, ordinal. Então, essa questão é importante os senhores terem em mente que, muito embora seja número, não necessariamente tem que ser quantitativa. Pode ser número e ser qualitativa. Esse é o ponto mais importante. Outra é a questão da variável ser contínua, e ela pode ser uma variável qualitativa, aqui é quantitativa contínua. Nós trabalhamos com valor obtido na balança. Isso aqui está de cima aqui, ó. Peso dos lutadores. Se eu cheguei lá na balança e me pesei, deu um valor lá 100 quilos, opa, é uma qualitativa contínua. Mas se eu me enquadrei em uma categoria, por exemplo, de peso, eu já deixo, aquele valor já deixou de ser um valor quantitativo e passou a ser qualitativo. Isso aqui que eu quero frisar. A mesmo dado, ele, dependendo da forma que ele for representado, ele pode assumir a classificação de quantitativo como de qualitativo. O senhor tem que ter esse feeling, essa capacidade de discernir quando é que é quantitativo e quando é que é qualitativo, ainda que seja o mesmo dado. Então, como a Amanda acabou de falar, vai depender do contexto, certo? Pode ser contexto, mas vai depender da maneira que é apresentado, ok? Vamos lá, outro ponto importante, que nem sempre a variável é representada por números, é quantitativa, eu já falei isso, dei o exemplo do seu CPF, dei o exemplo do seu número de telefone, são números, mas não são quantitativos. Aqui vem a parte que eu quero acrescentar da aula de ontem. Além dessas classificações de variáveis quantitativa e qualitativa, nós ainda temos uma outra classificação que elas podem compor o enunciado de questões. É importante a gente saber discernir, que são as variáveis, também podem ser classificadas como variáveis dependentes ou variáveis independentes. Isso que eu quero tratar com os senhores muito rapidamente hoje aqui. Vou tentar me policiar no tempo aqui para não perder nem um minuto. Então, olha só, existem variáveis. Como eu já disse, variáveis são aqueles dados que nós vamos coletar, que nós vamos manipular, que nós vamos trabalhar. E esses dados, além de serem classificados como quantitativo e qualitativo, eles também podem ser classificados como variável independente ou dependente. Detalhe, se eu classifiquei uma variável como independente, isso aqui não tem nada a ver se ela vai ser quantitativa ou qualitativa. É outro atributo que uma variável pode receber, não é eliminatório, ok? Então, a variável pode ser independente e quantitativa, sem o menor problema, tá bom? Então, vamos prosseguir, então. O que é uma variável independente?
dependente. A variável independente é uma variável que representa uma grandeza que está sendo manipulada em um experimento. Então, é uma variável que eu tenho controle sobre ela. Então, no momento que você chega ali no som da sua casa e você pega o botão de volume e você aumenta ou diminui, aqui, o volume é uma variável que você está manipulando ali, ó, não é verdade? Agora, o incômodo que aquela música vai causar nas pessoas é uma variável dependente. Por quê? Porque ela representa uma grandeza cujo valor depende da variável independente. Ou seja, se você está ouvindo música ali no volume baixo e você aumenta aquele volume, a variável incômodo, ela depende de como a variável independente volume está sendo manipulada. Então, ela é um valor também que será obtido decorrente da variável independente. Essa é a sacada, beleza? Vamos ver nos exemplos? Então, vamos lá. Variável independente, aquela que você tem o controle dela. Pensa no volume lá da sua televisão, do seu som que você está conseguindo aumentar ou diminuir. A variável dependente é aquela que decorre de outra. Você não consegue decidir, definir, determinar o incômodo que você vai causar nas pessoas. Ela é uma consequência da variável que você tem o controle dela. Nesse exemplo, o volume. Vamos ver outros exemplos para ver se fica mais claro. Você está realizando tarefas para ganhar sua mesada. Então, cada tarefa que você realiza, você ganha R$3. Olha só. Realizar tarefas, quantidade de tarefas que você vai realizar, você tem controle sobre ela. Você define quantas você vai fazer, você vai lá e faz. Decorrente da quantidade de tarefas que você fizer, você vai ser remunerado ali com R$3 para cada tarefa. Então, o valor que você vai receber depende da quantidade de tarefas que você vai fazer. Joia? Mamão, né? Outro exemplo, você vai fazer uma ligação internacional. Cada minuto que você conversa, você paga R$5. Então, olha só, qual que é a variável independente? O tempo de conversa. Você tem controle sobre quanto tempo você vai conversar ali. E você sabe, se você conversar 1 minuto é 5, se você conversar 10, opa, você vai pagar muito dinheiro. Então, pense dessa forma. A variável independente, você que manipula, você controla o seu comportamento. E a dependente é a consequência, ela é fruto daquela variável que você manipulou. Vou voltar no exemplo da antena. Você está lá na antena lá e você mudou a antena de posição. É a variável independente que você tem acesso. A cada movimento que você faz na antena, a captação do sinal melhora ou piora lá na televisão. Ou seja, a qualidade da imagem é uma variável dependente da variável independente de posição da antena. Ficou claro isso aqui, senhores? Essa distinção ela não está explicitamente no edital, mas ela é muito simples para a gente ignorar ela aqui e chegar na hora lá e eles cobrarem de nós, ok? Ó, um exercício bem mamão com açúcar, só para a gente fixar isso aqui. Ó. Eu não vou nem dar tempo para os senhores responderem, não, porque é muito fácil. Tentem acompanhar o meu raciocínio. Caso os senhores não entendam, os senhores dão um grito aí no chat aí que eu estou acompanhando. Então, olha só, um exemplo aqui ó, dessas questões de variável dependente e variável independente. Você está comprando caixas de cookies ou biscoitos em uma padaria. Cada caixa custa R$4. Pergunta-se, marque VOF. A variável dependente é o número de caixas de cookies que você compra. Variável dependente é o número de caixas que eu compro. Eu tenho controle aqui, não tenho? Eu que vou lá pegar quantas caixas eu quero. Então, essa variável quantidade de caixas é uma variável independente. Eu não tenho que... ninguém vai me obrigar a falar assim, não, você vai comprar 3 caixas ou 10, ou então eu não vou te vender. Seria até uma venda casada, né? Isso é crime contra o consumidor, ok? No exemplo. Mas não cai na prova de vocês, ignorem esse comentário. Então, a variável dependente, essa variável, quantidade de caixas que eu vou comprar, é independente. Eu
vou escolher, está no meu controle a quantidade. Então, a primeira aí, ó, o Thiago já posicionou-se ali, ó, F é uma variável independente. Aí já vem, a variável independente é o número de caixas. Aqui já é exatamente o que a gente acabou de falar, né? Se ela não é variável dependente, ela só pode ser uma variável independente. Lembrando, a mesma colocação. Quando você tem o controle do que fazer, a variável é independente. Se o que ocorre com a sua variável é uma consequência de outra variável, nós estamos falando da variável dependente. A variável dependente é a quantia em dinheiro que você gasta. Olha, tá perfeito aqui, ó. Essa aqui é verdadeira. Perceba, a quantidade que eu vou pagar de dinheiro lá no caixa vai depender da quantidade de caixas que eu comprar. Se a variável caixas ela é uma variável independente, o preço que eu vou pagar decorre disso aqui. Ok? Você deve estar pensando assim, gente, mas que coisa óbvia. É claro que isso é muito fácil. A questão aqui, senhores, não é nem os senhores entenderem o que é que uma coisa decorre da outra. É vocês entenderem o significado desse nome, variável independente e variável dependente. Porque na hora que bate na prova lá, vocês lá e fala, pô, identifica a variável independente aí e a variável categórica contínua. E aí, categórica ordinal, né? E aí? Pô, mas talvez está muito claro para você o que significa aquilo ali, ó. Mas é um nome utilizado, é uma nomenclatura estatística utilizada para representar determinada informação. Então é importante nós conhecermos conceitos. Lá no edital fala que é uma parte conceitual. Então, vamos administrar esse negócio aqui, ó. Por fim, eu já marquei um F aqui, porque essa questão é exatamente o oposto dessa aqui. Se essa aqui é verdadeira, falando que a variável dinheiro é dependente, naturalmente, né, ela não pode ser independente, como está sendo representado aqui. Tranquilo, né, senhores? É muito fácil isso aqui. Não vou perder tempo com isso aqui mais não. Se alguém tiver dúvida, dá o grito aí. Temos mais um exemplo aqui, né? Exemplo não, aqui é a resolução, né? Explicando por que a quantidade de dinheiro ela depende do número de caixas, né, que você compra, e o número de caixas depende da quantidade que você gasta. Aí vem, dinheiro que você gasta está ligado ao número de caixas que você compra. Então, a quantia em dinheiro é dependente e o número de caixas é variável independente. Das duas verdadeiras, aquelas que nós marcamos mesmo lá. Vamos acelerar. Mais um exemplo. Vamos passar bem rápido. A cada quilômetro que você corre, você queima 100 calorias. Opa! Fácil demais, né? Olha só, marque VOF. A variável dependente é o número de quilômetros que você corre. Eu decido quantos quilômetros eu corro, não é verdade? Eu vou sair daqui e falar assim, vou correr 5 quilômetros hoje. Saio, faço minha corridinha. Quantidade de calorias que eu vou perder, ela decorre da quantidade de quilômetros que eu escolhi correr. Eu estava no controle de quantos quilômetros eu correria. Então, a variável dependente não é o número de quilômetros. Ela é uma variável independente. Porque eu tenho controle sobre a quantidade de quilômetros que eu vou correr. O que eu não tenho controle é quantas calorias eu vou perder. Não é verdade? Então, variável dependente, olha aqui, é o número de calorias que você queima. Olha só, acabei de falar isso aqui, ó. Ó, meu V ficou pior, né? Eu vou deixar desse jeito, ele não ficou péssimo. Deixei aqui até porque com vergonha. Então vamos lá, fazer um V aqui menos feio, aí ó, melhorou. Então olha só, essa aqui eu já falei que é um F, né? Porque a variável não é independente. Essa variável aqui, na realidade, ela é independente. Aqui a variável dependente é o número de calorias, perfeito. A variável independente é o número de quilômetros, né? Foi o que a gente já comentou na opção anterior. E aqui um falso aqui, porque ela fala que a quantidade de calorias é independente. Quem dera? Todo mundo suave. Ok? Então, bora. Se alguém tiver com problema do vídeo, deu alguma travada, só voltar um pouquinho que vocês conseguem retomar aquilo que se perdeu, beleza? Se der algum problema e todo mundo sinalizar, eu paro a aula para a gente tentar corrigir, ok? Boa. A resolução é aquele comentário, depois eu mando os slides para vocês, é somente indicando o porquê, que é aquilo que a gente explicou, por que cada um é variável dependente, cada um é variável independente. Bora?
Boa, vamos avançar. É isso aqui que é a aula de hoje, galera. É isso aqui que é o importante, é isso aqui que é o quente. É isso aqui que cai muito em prova. É isso aqui que é um cálculo muito fácil, mas as questões nem sempre são. Por quê? É algo que precisa ser compreendido, é fácil de ser resolvido, mas existe uma máxima muito comum nos concursos, que é o seguinte: se você pode complicar, por que você vai facilitar? Né? A ideia, o concurso ele é uma peneira, né? Ele quer fazer, incentivar, induzir os senhores a errarem. Então, tenham essa atenção, que nós vamos tratar de 3 conceitos que são fáceis, serão cálculos, em todas as 3 nós vamos fazer cálculos, preparem uma caneta, um papelzinho aí para a gente poder, é coisa simples, pequena, mas é importante os senhores sentirem, executarem, para ganhar segurança quanto a essas matérias, beleza? Então vamos avançar aqui, vamos começar com a média. Pô, média é mamão demais, né? Olha só o que é média. Primeiro, antes da gente entrar na média, vamos ver só o que é isso aqui, ó. É o tópico, né? O título do conceito, medidas de tendência central. O próprio nome já disse, ó, é uma tendência central. Ou seja, eu estou conduzindo todo mundo para o centro. Uma tendência. O que é uma medida de localização ou tendência central? As medidas de localização ou tendência central têm objetivo de representar o ponto de equilíbrio ou centro de uma distribuição. As medidas mais utilizadas são média aritmética, que é a primeira que nós vamos ver, mediana e moda. Embora outras também possam ser úteis em algumas situações. Olha só, uma definição que a gente pode usar para a medida de tendência central, ela serve como forma de representar um conjunto. Vamos imaginar aqui, ó. Se eu chego, por exemplo, em um grupo, vamos supor que vocês aí, para comemorar a aprovação, decide marcar uma viagem. Aí tá lá o ônibus lá de vocês, lá o especial chegando na praia, e aí o pessoal tá fazendo um rodízio lá, ou para saber a faixa etária do pessoal, para ver quem que vai ser, dividindo os grupos lá por faixa etária. Aí chega lá e pergunta, qual que é a idade média da galera que está dentro do ônibus? Olha, os senhores têm idade entre 18 e 30 anos aproximadamente. Se a gente for calcular aqui, a média de idade vai ser 25, por exemplo. Estou chutando, né? Então, sabendo que a média é 25 anos, eu vou classificar todo mundo no mesmo bolo, entendeu? É uma medida central, ela me permite decidir sobre o coletivo, sobre o conjunto todo, porque eu agrupei toda a informação existente ali em um dado somente, que é a média. Essa média ela é suficiente para tomar decisão com total certeza. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar é média, porque através da média muitas decisões são tomadas. E nós vamos exemplificar algumas aqui para vocês. Recebe esse nome, média aritmética. Eu aposto, eu sei que os senhores são mais novos do que eu, mas eu tenho certeza aqui que todo mundo ouviu a aritmética com o professor Girafales, falando a aritmética, blá, blá, blá. Não lembro qual que é a próxima frase que ele fala, porque nunca conseguiram deixar ele terminar de falar essa frase. A aritmética, senhores, ela vem dos cálculos, né? E da forma de cálculo, matemática pura e simples, soma, multiplicação, etc. E essa palavra aritmética, ela consta na média aqui, ó, somente para fazer uma diferenciação. Então, o que importa para nós aqui, ó? Se eu falei que é média, ou falei que é média aritmética, isso aqui pouco importa para a gente, ok? Vamos pensar, concentrar somente na média mesmo, porque é a parte mais determinante aqui para a nossa matéria, beleza? Então, não se assuste com a palavra aritmética aqui, beleza? Vamos focar em média. Então, a média, pela sua facilidade de cálculo, olha que coisa bonita aqui, ó. Facilidade de cálculo e de compreensão, aliada às suas propriedades matemáticas, é a medida de localização mais conhecida e mais utilizada. Agora começa a ganhar corpo. Pode ser uma média simples ou uma média ponderada.
Aqui embaixo eu pus um gráfico só para os senhores terem noção quanto que a média é utilizada. Isso aqui é a média de nota do Enem. Você sabe que para você obter alguns benefícios junto ao governo federal para a educação, FIES, SISU, etc., define-se quais são a média de nota de todos os alunos do Brasil e você dificilmente vai adquirir algum benefício ou alcançar alguma coisa se você ficar abaixo da linha média, né? Inclusive, eu já ouvi boatos, eu nem sei se confere, que é a questão de que as pessoas podem até reconhecer, a pessoa que não estudou, não frequentou escola, a pessoa mais velha, se ela fizer o Enem e obter uma nota superior à média, eles reconhecem o estudo dela como se fosse um ensino médio, se ela obter uma aprovação, uma nota boa. Então, assim, eu não sei se isso é verdade, não, só ouvi boatos. Mas é importante frisar que a média ela é largamente utilizada. Olha só, quando a gente soltou a estatística dos simulados, a gente soltou que é uma média. Porque a nota média, a galera tá a média de nota foi 19. Depois a média subiu para 25. Amanhã tem um outro simulado, as questões estão um pouco mais difíceis. Será que nós vamos continuar uma tendência de crescimento aí? Ou será que o pessoal vai sentir o baque com as questões de amanhã? Então, a média ela é uma medida de tendência central que representa um conjunto, ok? Então, vamos seguir em frente aí para a gente não perder tempo. Detalhe que ela pode ser dividida de duas formas, a simples e a ponderada, ok? Vamos começar pela média simples. Não se assustem com essa fórmula. Ela é extremamente simples. Vamos lá. Média aritmética simples. A média aritmética simples, representada por x, no caso aqui é esse x aqui, ó. Deixa eu apagar esse. Ops. Representado por esse x aqui, ó. Esse x com esse tracinho aqui em cima, ele é um símbolo que representa a média. Então, olha só. Já estão perguntando se é o mesmo cálculo utilizado para definir a nota de corte. Só que a nota de corte ela tem mais variáveis ali envolvidas. Quem sabe a gente utiliza um meio de fazer a nota de corte. Eu vou ver se eu trago para vocês em outra aula como é que é feito o cálculo da nota de corte, beleza? Então vamos lá. Aritmética, então vamos falar de média simples. Vou falar rápido porque ela é muito fácil. Olha só, é representada por x ou qualquer outro valor. Tem uns que colocam assim, MA, que significa média aritmética, também é uma forma de representar. É calculada considerando todas as observações que participam com o mesmo peso. Olha, descrevendo assim parece um trem difícil, né? Participação, mesmo peso. Não é. Assim, para um conjunto de N observações, quando ele fala que é N observações, ele quer falar do total, ok? Tinha N pessoas em tal lugar. N pessoas, aí você conta as pessoas 10, então tinha 10 pessoas ali no lugar. Então, N é igual a 10. Perceba? O N, quando fala N observações, N pessoas, N crimes, é porque eu não sei o número exato, mas eu sei que são vários. Então, o N, ele representa o total. A partir do momento que eu sei qual que é o total, é só eu utilizar o total. N observações. O que é uma observação aqui, gente? É um dado. Então, vamos falar, eu quero saber a idade média da galera aqui. Olha só. Eu pego ali, eu tenho 15, o fulano tem 16, o outro tem 17. Se eu tenho 3 pessoas, x1 é a primeira pessoa, x2 é a segunda pessoa, x3 é a terceira pessoa. N é igual a quanto? N é igual a 3, véio. Se eu tenho 3 pessoas. Então, qual é a observação que eu fiz? A altura, a idade, minto. Então, eu fiz uma observação com o x1, que eu peguei a altura, a idade dele, peguei a idade desse aqui e peguei a idade do x3. O meu total de observações foram 3. A média aritmética simples, ou simplesmente média, né, que eu falei no início, é definida por. Vamos interpretar a fórmula aqui para vocês verem que não é o fim da picada, beleza? Média é igual. Esse conjunto aqui, ó, a gente chama ele, esse símbolo aqui, ó, se chama somatório. Não vou escrever somatório aqui, não. Já escrevendo, né? Não, a minha letra está cada dia mais bonita aqui, né? Somatório.
O que que... Nossa, aqui virou um Frankenstein. Deixa aí. Somatório. Esse símbolo é de somatório. O que que somatório quer dizer? Somar. O somatório é uma sequência. Eu que eu não tenho x1, x2, x3, x4, xn, somatório quer dizer, vamos interpretar aqui, ó, I é igual a 1. I quer dizer o índice. Ou seja, do mesmo jeito que você chega no açougue lá e você ganha uma senha, aquela senha é o índice. O que nós temos aqui? O x1, o 1 é o índice. Então, enquanto I é igual a 1 até N, ou seja, eu vou somar todos os elementos aqui, do 1 ao N. Então, eu vou estar somando x1, x2, x3, x4, do conjunto xi, que é o nome que eu dei na minha variável, que pode ser idade, pode ser altura, e etc. Então, a idade do primeiro, a idade do segundo, a idade do terceiro, ou a altura do primeiro, a altura do segundo, a altura do terceiro, e qualquer que seja o valor. Eu vou somar todos os valores que eu tenho. Se eu tenho lá a idade, que é 15, mais 16, mais 17, se eu tenho só 3 elementos, o I aqui, I1 é igual a 1, 2 e 3, que esse aqui ó, é o x1, esse aqui é o valor de x2, esse aqui é o valor de x3. O meu total de observações são 3. Olha o N aqui embaixo, aqui, ó. Cara, a minha média é só isso aqui, ó. Somei os elementos todos, dividi por N. Essa fórmula bonitona aqui, ó, toda esbelta, a estética, né, bonita, né? Imagina você chegando lá no boteco, lá, arranca uma cartolina lá e começa a executar, desenha essa fórmula do somatório lá e começa a romper aquela execução matemática ali, né? Impressionando todo mundo, mas é só somar. Somou-se todos os elementos, ou o valor de todos os elementos observados, e dividiu pela quantidade de elementos. É isso que essa fórmula está dizendo, ok? Então, olha só, em resumo, na média simples, os valores são somados e divididos pela quantidade de termos adicionados, ok? Tranquilaço, né? Muito mamão com açúcar. O próximo, aqui nós temos um exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui para dar uma clareada na mente aí, ó. Então, x é o tempo. Ou seja, a variável que eu estou trabalhando aqui é a variável tempo. Para xi é igual. Então, eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o meu x1, x2, x3 e etc. x4, x5. Então, olha só, xi é o x-índice. X é cada valor desse aqui, ó. Então, aqui é o x1, x2, x3, x4, x5. Então, vamos lá. Olha só o que a gente tem aqui. Só um minutinho aqui, eu tô com o rádio ligado ali. Só um instante que eu vou... Tá interferindo na aula aqui, eu dei uma vaciladinha aqui. Só um instante. Beleza? Foi mal, já retomando. Então, olha só, a fórmula, muito embora seja essa coisa extravagante aqui, ó, na prática, é o quê? Eu peguei todos os meus elementos, no caso aqui, 9, 7, 5, 10 e 4, então todos que estão aqui em cima, eu simplesmente somei todos eles. Eu tive que contar quantos elementos eram, né? 1, 2, 3, 4, 5, para achar o meu valor de N. Coloquei aqui, ó. Fiz a soma de todos os valores, dividi pela quantidade de elementos, achei a média. 7 horas, suave, mamão com açúcar. Na utilização de média simples, a ocorrência dos valores possui a mesma importância. Olha só, essa observação aqui, ó, ela não está aqui para dificultar a vida dos senhores, não. Ela está aqui para preparar os senhores para a próxima média, que é a média ponderada. Então, vamos só clarear a mente aqui, ó. Cada valor aqui, ó, ele tem o mesmo peso, a mesma importância que os demais valores. Então, eu peguei, somei todos os elementos, dividi pela quantidade de elementos, achei a média, e é só o que a gente precisa saber para a média simples. Fácil demais, né? Vamos para a média ponderada. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas não é nada de
de assustar, não, e nem de desanimar. Vamos lá. Agora nós estamos falando de uma média ponderada. A própria palavra ponderada, ela já traz para a gente que eu estou ponderando as coisas, eu estou pesando as coisas, eu estou verificando a importância de cada coisa aqui de uma forma mais elaborada. Então, vamos ver. A média aritmética simples, é algo que a gente convive no dia a dia de forma bastante simples. A tabela FIPE, ela pega a média simples dos preços dos veículos anunciados. E a média ponderada? Quem que está acostumado a fazer cálculo de média ponderada aí? Agora a coisa começa a fugir um pouquinho da nossa rotina, da normalidade. Então, vamos lá. Média aritmética ponderada. Nós vamos fazer ponderação de valores. Para que serve e como se calcula? Vamos lá. Olha só, a média aritmética ponderada, ela é representada por XP. X é o valor e P é o peso. Nós vamos falar de peso. Isso quer dizer que determinados valores na minha série terão mais importância do que outros. É isso que os pesos querem dizer. Então, vamos ver como é que isso fica mais claro com a resolução dos exercícios. É calculada considerando que pelo menos uma das observações deve participar com peso diferente das demais. Entenda esse peso, galera, como importância. Quer dizer que na hora que eu estou coletando os meus dados ali, determinados dados ali, eles são mais valiosos do que outros. Imagine na hora que você está fazendo uma prova. Na prova do concurso, é normal, todas as questões têm o mesmo valor, não é verdade? Mas existem concursos em que determinadas questões valem mais do que outras. Elas possuem um peso maior. Então, é muito comum você chegar em concursos de especialista, por exemplo, que vai falar que as questões específicas da área valem mais. Isso é muito comum. Então, esses pesos que nós estamos falando é disso. A prova que você resolve na escola, lá que a professora dava 10 questões de múltipla escolha e uma questão aberta, aquela questão aberta ela cobrava mais pontos dela. Ela tinha um peso maior. Uma questão mais difícil, geralmente, ela tem um peso maior. É desse peso que a gente está falando. Que determinados valores, eu quero fazer um cálculo médio, mas eu sei que nem todas as informações ali, os dados, eles valem o mesmo. Alguns podem valer mais. Vamos ver? Olha só, se as minhas observações x1, x2, x3, até xn forem associadas aos pesos 1, 2 até n, a média aritmética ponderada é dada por... Olha como que é a fórmula. Cara, a fórmula pode te assustar e ela pode até cair na prova, mas você tem que entender que ela é simples, ela é muito simples. Ela só é, vamos dizer assim, intimidadora, né? Então, vamos lá. A média ponderada é representada dessa forma. Em alguns casos, é representada assim também, ó, MP. M de média e o P de ponderada. Ou, como eu já falei, isso aqui é uma forma de representar a média. Então, pode ser um XP aqui, um Pzinho pequeno de média ponderada. Olha só o que acontece. O que muda na forma da média ponderada? Aqui eu já tenho um somatório. Essa parte toda da fórmula aqui, senhores, a única coisa que ela quer dizer é que na série de dados que você tem, você vai ter que somar todos os elementos, um com o outro. E nós temos dois somatórios. Então, como que é feito isso? Aqui é o somatório do xi vezes o pi. Ou seja, é um somatório do dado meu, da variável, e o seu respectivo peso. Então, eu tenho aqui o xi vezes pi mais x2 vezes p2, etc. Parece difícil? É fácil, isso aqui é mamão. Tudo isso aqui dividido pelo somatório de... Eu minto, aqui não é o x, não. Somatório de p. Ok? Opa. Bacana? Somatório de pi. Parece assustador, né? Eu tenho certeza que tem gente ali que quis até sair da sala depois de ver essa fórmula aqui, ó. Vamos ver se na prática. Na prática, isso aqui, ó, não é tão mamão quanto o anterior, mas é de graça também.
Vamos ver? Olha só. Em síntese, a média ponderada é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e pesos. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos. Vamos chegar lá para ver? Olha como que fica a representação. Olha só, aqui eu tenho os valores. x1, x2, x3, x4. Cada valor desse tem um peso. Então, imagina só que essa questão aqui, ó, ela valia 10. Essa questão aqui, ó, também valia 10. Essa questão aqui, ó, também valia 8. E essa questão aqui valia 2. Aí, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou calcular a média ponderada disso aqui, ó? Primeiro, o somatório das multiplicações. Eu vou pegar esse, multiplicar com esse, mais esse com esse, mais esse multiplicado por esse, mais esse multiplicado por esse. Olha só como é que isso aqui é simples. Nós estamos fazendo o somatório do xi vezes pi. Então, olha só. 7 vezes 10, 7 vezes 10, mais 8 vezes 10, tá aqui, ó, mais 6 vezes 8, 6 vezes 8, mais 10 vezes 2. Oh, de graça, né, galera? De graça. Tudo isso sobre o somatório só dos pesos. Veja que antes a gente tinha o somatório, na realidade a gente tinha, era o quantitativo de elementos que a gente tinha, que é 1, 2, 3 e 4, né? Aqui eu tenho agora o somatório dos pesos. Essa é a diferença. Somei 10 mais 10 mais 8 mais 2, está aqui embaixo. O resultado que a gente obteve é este aqui, ó. Essas multiplicações. Aqui, senhores, ó, vou crer que os senhores se recordam lá das saudosas aulas de matemática, que quando a gente tem sinais de soma e multiplicação, resolve-se primeiro a multiplicação, ok? Então, ó, vamos considerar imaginariamente que tem isso aqui, ó. Não há necessidade disso aqui, por quê? Porque a multiplicação ela prevalece em relação à soma. Mas aí você resolve essa aqui, essa multiplicação primeiro, essa multiplicação, essa multiplicação, essa multiplicação, e depois você faz a soma, tranquilo? Se você começar aí na ordem que está aqui, ó, 7 vezes 10, 70, mais 8, já vacaiou tudo, entendeu? Você vai errar tudo. A ordem é multiplicação e divisão prevalece sobre soma e subtração, beleza? Então, vamos prosseguir. Obtivemos essa resposta. A média ponderada que nós tivemos aqui é 7,02. Tranquilo? O pessoal silenciou no chat ali. Percebo o medo. Percebo que o pessoal está abalado. Calma aí, galera. Tá tranquilo ainda. Não que vá piorar. No caso da média ponderada, são atribuídos aos valores importâncias diferentes. Parece difícil? Ainda está um exemplo meio ruim? Vamos avançar. Vamos ver uns outros exemplos aqui, para que a gente possa compreender para que serve a média ponderada. A média simples, eu acho que já ficou bastante claro, é muito tranquilo. Mas vamos sacar bem aqui como resolver a média ponderada. Olha só o exemplo. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria, média anual, é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Considerando que o peso das notas sempre tem que ter peso, importância, valoração e por aí vai. Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre, aqui está te dando está te informando qual é o peso. Em questão, então, primeiro, segundo e terceiro, determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas em matemática foram iguais a tal. O que esse enunciado traz para a gente aqui? Ó? Olha só. No primeiro bimestre, o que ele está presumindo aqui? Olha, você está entrando na aula do ano, as matérias que você vai estudar no primeiro bimestre é a matéria mais fácil. No segundo bimestre vai ficar um pouquinho mais difícil. No terceiro, o bicho vai estar pegando. E no quarto é o caos. É o fim do mundo. Então, se você sobreviver a cada um dos 4 bimestres, você será recompensado com prêmios melhores.
Então, o que acontece? No primeiro bimestre, que ele é fácil, ele atribuiu um peso 1, ou seja, as notas que você tirou aqui, ela vale só 1 mesmo. Agora, no segundo bimestre, você chegou até aqui, cada ponto que você conquista, ele vale 2. Olha só, um peso 2. E se você rompeu, cara, e chegou no terceiro bimestre, lutando, vibrando, cara, cada ponto que você obter lá vai valer 3. E no quarto, então, só os vitoriosos que perseveraram até o fim aqui serão salvos, peso 4 para cada ponto. Essa é a informação do enunciado. Observe que basta interpretar. E vamos resolver isso aqui, ó. Olha como é que é fácil. A resolução está aqui do lado. Vamos lá. MP média ponderada. Olha só, eu peguei a nota do Gabriel. 7, 6, 8 e 7,5. Olha a nota dele aqui, ó. 7, 6, 8 e 7,5. Vocês lembram lá da fórmula? Que a fórmula é o somatório de XI e PI? Essa primeira parte dividido pelo somatório de PI. O que a gente fez aqui, ó? Vamos fazer o somatório de X vezes PI, ou seja, 7 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 7,5 vezes 4. O que eu tenho aqui? Ó? 7 vezes 1, 6 vezes 2, 8 vezes 3, 7,5 vezes 4. Esse procedimento que eu fiz aqui, de somar o resultado das multiplicações, é o que está sendo mandado fazer através dessa fórmula aqui do somatório, ok? Não é difícil, como vocês podem ver. Tudo isso sobre o somatório dos pesos. Qual que é o peso? 1, 2, 3, 4. Vou somar os pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Olha o resultado que a gente obtém aqui, ó, preliminarmente. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 8, 24. 7,5 vezes 4, 30. Tudo isso dividido por 10. Opa, é 10 mesmo? Isso aqui é 3 vezes 6, 4, 10. Que é a soma dos pesos. Ao final, galera, é só fazer a divisão. 73 dividido por 10, você pode cortar o zero aqui, né? Aí só você passar uma vírgula aqui, né? E lembra das propriedades matemáticas aí. A média ponderada do Gabriel foi 7,3. Não é difícil, não é difícil. Abram a mente dos senhores. Permita que a matemática, que a estatística entre e faça morada no interior dos senhores, sem bloqueio. Não se defenda da estatística, porque isso aqui é lindo. Essa aqui não tão, mas tem umas show. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Olha, essa aqui é legal. Se tiver dúvida, galera, pode levantar a mão aí, ó. Eu vou visualizar aí mentalmente o dedinho no chat. E levantar a mão em casa assim, não vai rolar não. Olha só, buscando melhorar o atendimento ao usuário de um sistema de saúde do município de Sabinópolis, olha só, a prefeitura realizou uma pesquisa de rendimento satisfatório com 500 pessoas. Aqui a gente já pode destacar que 500 pessoas é a amostra, né, da pesquisa. Afinal, a população de Sabinópolis é muito mais de 500. Não tão mais de 500. Mas é mais. Então, ele quer fazer uma pesquisa de rendimento. Olha só o que vai rolar aqui, ó. As notas disponibilizadas aos entrevistados, no intuito de avaliar o nível de satisfação, compreendem notas de 1 a 10. Veja os resultados. Olha só, aqui fala que foram 500 pessoas que tiveram a participação nessa pesquisa. E aqui a gente tem a nota que eles poderiam dar. Então vamos ver qual foi o resultado da pesquisa. 5 pessoas deram nota 1 para a prefeitura, falou que o serviço é um lixo. 15 deu nota 2, não sei por que deram nota 1, não deram 1, né? Deram 2, não sei por que. Talvez eles tiveram um critério mais refinado. 40 pessoas deu nota 3 para o serviço da prefeitura. 128 foi 4, 150 foi 5. Você vê que o grosso está aqui nesse meio aqui, ó. E aí nós tivemos aqui, ó, 2 pessoas extremamente satisfeitas aqui. Provavelmente é o pessoal que trabalha lá, né? O diretor e o prefeito.
devem ter respondido o questionário aí para poder dar tudo certo. Olha só, qual que é a pergunta, qual que é a questão aqui, ó? Eu tenho o número de entrevistados e tenho a nota que poderia ser dada. Essa aqui, ó, é a quantidade de pessoas que atribuiu essa nota para o município, para o serviço de saúde do município. A pergunta é a seguinte: qual foi a média? Qual é a nota média que nós obtivemos aqui? Então, em geral, qual é o nível, qual é a nota que a prefeitura ganha? Arredondando isso aqui, eu preciso fazer o cálculo. Como é que eu vou falar? Eu vou falar por alto que a nota foi 5 aqui, porque foi 150, mas a quantidade de gente que respondeu que era menos. Essa galera que respondeu que era mais. Qual que é a média de notas? Observe que eu tenho valores e eu tenho pesos. É importante que eu faça o cálculo dessas duas variáveis, valores e pesos. Para isso, nós vamos utilizar a boa e velha média ponderada. Vamos ver como é que fica a resolução desse exercício? Olha só, ele ficou um pouco maior porque são muitos dados. Eu podia ter feito só com 5 ali para facilitar, mas eu usei aqui, né, um enunciado do site Brasil Escola Matemática Média Ponderada. Se você quer saber mais, acesse www, e a fonte está aqui embaixo. Olha só como é que é a resolução. Então aqui eu tenho os valores. E aqui, ó, aqui tanto faz, né, galera? Qualquer peso e qualquer x e o p aqui, porque a gente sabe que vai ter que multiplicar, né? A propriedade da multiplicação, que é a ordem dos fatores, ela não altera, né, o produto. Então vamos ver aqui, ó. A nota 1, nós tivemos 5 pessoas que atribuíram nota 1. Então é 1 vezes 5, mais 2 vezes 15, mais 3 vezes 40, mais 4 vezes 50, segue relação 10 vezes 2. Olha a representação aqui, ó. 1 vezes 5, 2 vezes 15. Isso aqui é o quê? Somatório de xi, pi. Cada dia piorando a minha letra. O que é isso aqui? Eu estou somando a multiplicação desses dois valores. Esse valor vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse vezes esse, e vida que segue. Depois, tudo isso aqui, ó, eu esqueci de colocar aqui, ó, sobre o somatório dos pesos. Olha os pesos aqui, ó. A quantidade que cada nota recebeu aqui de pontos. Então, olha só, 5 mais 10, aqui é só somar, 5 mais 15, mais 40, mais 128, mais 150, papapá. Chegamos a tal valor. Olha só, aqui eu tenho 5 vezes 1, 5, 2 vezes 15, 30, 3 vezes 40, 120, 15 vezes 12, 15 vezes 10, 5 vezes 150, E, por fim, aqui, ó, eu nem precisava ter somado, né? Porque o enunciado da questão fala que já era 500 pessoas que foram pesquisadas. Então, eu já poderia ter sapecado 500 aqui direto, mas para os senhores entenderem que faz parte somar todos os pesos, é importante para ficar claro o entendimento. Por fim, depois de ter sido feita toda a multiplicação aqui, ó, de novo aquela regrinha aqui que eu falei com os senhores, a primeira multiplicação, depois a soma, nós obtivemos essa resposta. Nós obtivemos 2.512 dividido por 500. A média ponderada aqui, ó, foi 5,024. Ou seja, a média de satisfação do sistema de saúde do município, Sabinópolis aqui no exemplo, foi igual a 5. Essa é a nota média que eles receberam diante dessa pesquisa. Ficou claro, senhores? Os senhores compreenderam essa parada aí? Olha só, vamos ver se tem alguma pergunta ali. O pessoal está criticando a fórmula, falando que a fórmula é feia. Fernando, a fórmula é linda, cara. Que isso? Ela nos ensina tanto. Vamos ver quem mais aqui. A Larissa está comentando aqui da professora de matemática que fez maldade com ela. Vamos lá.
A Amanda está perguntando, o somatório dos pesos não deveriam ser a soma das notas? Nesse caso aqui, ó, Amanda, não é, porque a nota ela é a variável que a gente já estimulou, é a nota que a gente já tinha pré-determinado, né? De 1 a 10. Escolha uma nota de 1 a 10. Eu quero saber, ao final, qual que é a minha nota média. Então, o X é a variável que eu quero conhecer, você lembra? Quando eu falei lá, por exemplo, qual é a idade média da galera? O X é a idade, então eu vou entrar com a idade para todo mundo. Nesse exemplo aqui, ó, o peso que cada nota vai receber ali, ó, é a quantidade de pessoas que deu aquela nota para o município. Eu acho que eu que te confundi, porque no início lá eu falei que poderia ser qualquer um, né? Mas na realidade, o enunciado da questão ele esclarece para a gente que o que vai dar peso a cada uma das notas é a quantidade de pessoas que votou nela. Faz sentido, não faz? Então, por exemplo, eu tenho ali ó, a nota 5, eu tive 150 pessoas que votaram nessa nota. Então, essa quantidade de pessoas que atribuiu nota 5 é que vai determinar ali o peso, né? Essa nota 5 ela tem um peso muito forte, porque 150 pessoas atribuíram para ela. Bacana? Vamos sim, vamos, já tem gente respondendo chamada aqui já. Falei errado, né? Vamos lá, o Juan tá falando assim, já tinha visto essa questão e não entendi, agora ficou claro, que bom. Vamos prosseguir, senhores, que isso aqui é só o princípio das dores, hein? Então, vamos para a próxima. Olha, nós falamos sobre média. Então, média pode ser média simples, que é a média aritmética simples, e pode ser uma média ponderada, que é um pouquinho mais complicado, mas vocês viram aí que dá para administrar com tranquilidade, né? Vamos agora avançar para a mediana. Olha só, diferente da média, que é algo que a gente vê todo dia, toda hora, alguém fala com a gente, mediana é um conceito que ele não costuma aparecer nas nossas discussões, não, né? Que diabos é mediana? Sei lá. Vamos ver. Olha só, mediana. Ainda no estudo estatística, é outra medida de tendência central, é uma ferramenta para reduzir um conjunto de valores em um só. A média também tem essa finalidade, reduzir um conjunto de valores em um só. Eu vou pegar aquele grupo inteiro ali, vou taxá-lo, classificá-lo pela tendência central ali. E a mediana serve para isso também. Dentre as tendências de medida central, destacamos a média aritmética, que nós já falamos, a média ponderada, que nós já falamos, a moda, que nós vamos falar depois da mediana, e a mediana, que é o que a gente vai abordar agora. Então, vamos lá na mediana, ver o que a mediana tem de acrescentar para a gente. Aqui está a sacada principal e mais importante da mediana. O termo mediana refere-se a meio, literalmente. Não vou escrever tudo que é uma palavra muito grande aqui. Se alguém tem que ouvir eu falando para entender que esse literalmente aqui é literalmente, né? Vamos lá. Literalmente meio. Vou repetir. Termo mediana refere-se a meio, literalmente. Como que a gente encontra a mediana? Dado um conjunto de informações numéricas, o valor central, meio, o valor do meio, corresponde à mediana desse conjunto. Dessa forma, é importante que esses valores, aqui vem o pulo do gato, sejam colocados em ordem crescente ou decrescente. Ah, faz diferença se é ordem crescente ou decrescente? Eu te pergunto, se eu vou pegar o elemento do meio, faz diferença ser crescente ou decrescente? Se alguém depois responde essa no chat. Se houver uma quantidade aqui, outro detalhe. Se houver uma quantidade ímpar de valores numéricos, a mediana será o valor central daquele conjunto. Eu vou exemplificar. Fica tranquilo. Se a quantidade de valores for um número par, devemos fazer uma média aritmética dos dois números centrais. E essa média vai ser o valor da mediana. Não está claro? Vamos ver um exemplo. Isso aqui é muito fácil. Muito fácil. Vamos ver um exemplo do João. O João ele vende picolé em sua casa.
ele registrou a quantidade de picolés vendida em 10 dias na tabela a seguir. Olha só, no dia 1 ele vendeu 15, no dia 2 ele vendeu 10, 3, 12 e por aí vai. Nós precisamos encontrar, nós queremos saber qual que é a mediana ou o meio. Ou vamos usar aqui a forma bem, um meio termo, né? Vamos forçar a barra aqui, não tem nada a ver com meio termo, não. É um meio literal mesmo. Como que a gente encontra a mediana nesse exercício? Se nós quisermos identificar a mediana da quantidade de picolés vendida, devemos, primeira coisa, ordenar esses valores, colocando em ordem crescente ou decrescente. Não faz a menor diferença para nós. Como que a gente faz isso? Eu vou ignorar aqui, ó, a data. Não importa para mim aqui, ó, o dia da coleta. A ordem crescente é dos dados. Então, eu tenho aqui, ó, qual que é o menor valor que eu tenho aqui? Ó? 10. Então, esse aqui é o primeiro. Ó. Depois do 10, qual que é o próximo aqui? Eu tenho 11? Não, 12. Esse aqui é o número 2. Ah, depois do 12 é o 13. Está aqui o número 3. Depois do 13 é o 14, que vai ser o 4. Depois aqui o 15. Eu tenho outro 14 aqui, vai ser o 5. Aqui o 15, o 6. E por aí vai. De forma que eu tenho esses dados exibidos em ordem crescente ou decrescente. Então, eu tenho aqui, ó, eu peguei essa coluna aqui ó, e ordenei ela. 10, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 18, 19 e 20. Primeira coisa para se encontrar a mediana, ordene de forma crescente ou decrescente os seus dados. Fizemos isso. Nós temos 10 valores. 10 é um número par. Ou seja, quando eu venho aqui no meio, eu falei que era literalmente no meio, não falei? Eu tenho 5 elementos aqui e 5 elementos aqui. Cadê o elemento central? A mediana é o elemento central. Só que aqui é um número par. Como é um número par, como que eu calculo a mediana? Eu vou ter que fazer uma média entre os dois valores centrais. Ou seja, eu vou pegar esses dois aqui, ó, 14 e o 15, e vou tirar uma média entre eles. Opa, como é que calcula a média? Vocês já sabem. A média aritmética teremos então. Se eu tenho somatório dos elementos xi, x1, x2, dividido por n. O que eu tenho aqui? N é o quê? A quantidade de elementos. Eu tenho o elemento 1 e o elemento 2. Então, eu tenho somatório de 14 mais 15 dividido por 2, que é a quantidade de elementos que eu tenho. 29 por 2, 14,5. A resposta simples e gratuita é a mediana da quantidade de picolés vendida é 14,5. Se eu tivesse uma quantidade ímpar de valores, se tivesse o 21, por exemplo, aqui, ó, a mediana seria o 15, porque ela seria literalmente o valor central. Eu teria esse grupo aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, e aqui para o lado de cá, 1, 2, 3, 4, 5. O 15 ficaria no meio e o 15 seria a minha mediana. Show, né? Fácil, de graça isso aqui. Mas vamos ver um exemplo onde a quantidade é ímpar. Para os senhores verem que eu não estou enganando. Olha só. O programa de televisão registrou medidas de audiência alcançadas ao longo da semana. Os dados estão registrados a seguir. Então, olha, na segunda-feira bateu 19 pontos no Ibope, na terça 18, na quarta 14, na quinta 20, etc. Então, a primeira coisa, ordenar. Pode ser crescente ou decrescente. Então, eu tenho aqui, ó, o menor valor, depois tudo na sequência. 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Qual que é a sorte aqui, a vantagem, que provavelmente não cairá na prova. Na queda da prova vai cair um com certeza que é número par, para você calcular a média. Mas se você der essa sorte de pegar um com número ímpar,
que vai acontecer? Você tem aqui 3 elementos de um lado, 3 elementos do outro. O elemento central, ele é a mediana. Você não precisa calcular nada. Olha só, é tipo aquelas questões de matemática lá que a professora fala, é só cortar. Você vai cortando, uma das coisas mais prazerosas da vida é cortar as equações lá na matemática. Lá. Aqui, nem isso você precisa fazer. Então, olha como é simples o cálculo da mediana. A mediana é o elemento do meio. Você ordena a sua série e pega o elemento do meio. Ok? Ela será a sua mediana. Se for ímpar, ótimo. O próprio elemento do meio será a mediana. Se for par, você tem que pegar os 2 elementos centrais e calcular a média entre os dois ali, que é somar os dois e dividir por 2, uma mão suave, de boa. Tranquilo? Neste caso, há 7 valores, 7 é um número ímpar, não é necessário fazer nenhum cálculo. A mediana é exatamente o valor central, ou seja, 18. De graça. Você acha que cobra desse jeito na prova? Claro que não. É claro que não. Vamos prosseguir. Moda. Fique calmo, senhores, que tem exercícios aqui para dar e vender, hein? E moda é o mais fácil dos 3. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ficou pendurado alguém aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. A Camila está fazendo um comentário com o Biller aqui. Quanto mais pessoas derem nota 5, mais perto tende a ser a média, entende? Eu não vi a pergunta do Biller aqui, mas deve ser. Por que o número de entrevistados é os pesos? A pergunta do Miller é essa. Ô Miller, a quantidade de entrevistados não é necessariamente os pesos. É a quantidade de pessoas que deram aquela nota. Então, eu tenho a nota 1. Tive 10 pessoas que atribuíram a nota 1. Então, o que acontece? O que deu a nota 1, ela recebeu o peso, quantidade de pessoas que entrevistaram, entendeu? Porque foi a quantidade de representatividade que a nota 1 teve. Então, assim, a nota 1 ela é relevante. Vamos pegar a nota 10. Só 2 pessoas deram nota 10. Ou seja, eu vou pegar aquela nota 10 lá e vou valorizar ela muito na minha pesquisa? Não, hein? Só 2 pessoas deram nota 10. Ela recebe um peso baixo. Ela é um peso baixo. Agora, 150 pessoas deram nota 5. Ou seja, é um peso muito forte. A nota 5 ela representa muito a galera. Então, não é o número de entrevistados que é os pesos. Porque na verdade, é isso mesmo. O número de entrevistados que responderam para cada questão é o que atribui valor para as notas. Eu quero saber qual que é a minha nota média ali. Então, se eu tenho uma nota que teve muitos votos, ela tende a ser uma nota mais pesada. Ela tem mais peso do que aquelas notas que receberam poucos votos. Entendeu? Se não tiver ficado claro, você dá o grito aí que a gente volta nela aí. Bacana? Vamos lá. Essa é fácil. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui, ó. Moda. Primeira coisa, senhores. Por que moda, hein? Alguém tem alguma ideia? Quando fala assim, ó, essa roupa está na moda, quer dizer que está todo mundo usando, né? Será que isso serve para nós aqui na estatística? Vamos ver. Dentre todas as informações, podemos retirar valores que representem, de algum modo, todo o grupo. Isso, todas as medidas de tendência central é isso aqui. Então, vamos lá. Esses valores são determinados, valores de tendência central, são os 3. Entre eles, nós temos a moda. A moda, que tem lá desfile lá de Paris, lá, eu não sei como é que é o nome. Moda é uma medida de tendência central definida pelo valor mais frequente de um grupo de valores, ou seja, o valor de maior ocorrência entre os valores a ser observados. Olha só. Qual que é o conceito de moda mesmo? Alguém me dá um conceito aí, ó, científico de moda. O que é algo estar na moda? Vamos ver quem vai me dar vai ganhar uma bala. Moda, de fato, é aquilo que se vê com mais frequência. Quando a gente fala que determinada roupa está na moda, quer dizer que está todo mundo usando, né? Ou seja, se vê com mais frequência, verdade?
ocorre uma maior ocorrência daquele tipo de roupa. Então, a moda na estatística, ela pode sim ser utilizada de forma analógica o conceito de moda. Por quê? Se trata do valor que aparece mais vezes naquela pesquisa. Então, vamos ver aqui, ó. Os dados a seguir remetem à idade de alunos. Então, nós estamos falando de idade. 12, 11, 13, 12, 12, 12, 11, 10, blá, 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 blá. Isso aqui, ó, é minha série. Não fiz cálculo algum aqui. Vejamos a quantidade de alunos para cada idade. Olha o que a definição fala. Maior ocorrência, visto com mais frequência. A idade que está na moda. Qual que é a idade que está na moda aqui? Ó? Nós temos um aluno com 10 anos, 3 alunos com 11. Opa, nós temos aqui 8 alunos com 12 anos e 4 alunos com 13. Cara, qual que é a moda? Qual que é a idade da moda aqui? 12 anos. Essa é de graça, né? Você fala assim, essa vai cair na prova aqui, eu vou abrir até um sorriso na hora de resolver essa, né? Porque isso aqui tá muito de graça, né? A moda é a idade do aluno, que é 12 anos. Todo mundo satisfeito. A Laísa está falando assim, a moda é popular, mais usada, mais frequente. Podemos usar esse conceito aqui? Podemos, hein? 12 anos é a idade mais popular aqui, é a idade mais usada pelos alunos aqui e aparece mais vezes nessa resposta. Se a idade pudesse ser uma escolha, talvez encaixaria melhor. Mas perceba, moda é muito fácil. Aí o Pedro Neri fala, poderia cair na prova inteira. Vamos ver aqui, cara. Tá claro para todo mundo, então, moda mediana e média? Alguém teria alguma dúvida nessa aqui? Vou tomar uma água aqui. Enquanto eu estou terminando de tomar água, vocês me respondem se tem dúvida. Porque eu tenho um exercício próximo que caiu no concurso de vocês, que fala exatamente de média, moda e mediana. Estão todos preparados para responder? Se brincar, caiu até no simulado. Vocês, hein? Vamos lá. O Mira já falou que sim, vai voar abaixo, vai acertar com certeza. Quero ver quem vai acertar essa questão, sem roubar, hein? Podia cair só questão de moda na prova. Ó, vou anotar essa resposta, esse comentário do Thiago e quero ver se o Thiago vai acertar a próxima, não? Todo mundo tranquilo, hein? Vamos lá. Olha, questãozinha caiu na prova de 2017. Ela fala exatamente de média, mediana e moda. O Thiago falou que, tipo assim, não, se for só de moda, tá de boa. Quero ver, hein? Quero ver. Na hora que cai a questão, os caras estão preparados mesmo. Olha só. Vou dar para vocês aí, eu nem vou ler. Vou dar para vocês aí, ó, 2 minutos para os senhores responderem essa questão. Essa questão caiu na prova de 2017 e está perguntando para a gente qual é a mediana, a média e a moda. Está fácil? Será? Vamos ver. Tempo. Sem roubar, hein? Sem roubar. Se os caras estão dando Google aí, vou ficar sabendo. Ô, Kívia, não rouba não. Não entrega o ouro aí não, hein?
Ó, tá fácil ou tá difícil? Ó, galera. 3 pessoas, 4 pessoas só que responderam. Firma o corpo. Ô, Thiago, você respondeu mesmo ou você foi no embalo da galera aí, hein? Vamos lá, vamos lá. Nós não temos tempo para delongar. Nós tivemos aí pessoas que marcaram a letra. Ó, alguém apagou aí, mas Deus viu. Nós temos aí letra D, letra C. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Vamos lá, nós estamos entre a letra D e a letra C. Olha só. Antes da gente responder isso aqui, ó, o Thiago falou lá atrás, lá, tomara que caia só moda. Senhores, olha só que interessante aqui, ó. Vamos ler a questão. A tabela abaixo registra em horas, tá aqui o número de horas, o tempo de permanência em determinado dia de um grupo de pessoas no aplicativo WhatsApp. É parecido com a questão lá da média ponderada das notas de avaliação. Aqui era nota 1, 2, 3, 4 e 5, aí tantos usuários deram nota 1, tantos usuários deram nota 2, mais ou menos isso aqui. Só que não está pedindo média ponderada, ok? Mas essa distribuição aqui ela é muito semelhante. Então aqui, ó, 10 pessoas ficam até 8 horas, 7 ficam até 9, etc. Aí vem, considerando as informações da tabela, é correto afirmar que a mediana, a média e a moda em horas, estou falando disso aqui, ó, são respectivamente, são nessa ordem. Primeiro vem a mediana, primeiro a média, depois a moda. Nós estamos aqui, ó, entre letra C e letra D. Todo mundo se manteve aqui, ó, nessas duas aqui, ó. Então vamos ver o que está rolando aqui. Ó, qual que é a sacada aqui, ó? Vocês já sabem fazer o cálculo tanto da mediana, quanto da média, quanto da moda. Qual o cálculo que é o mais fácil? Eu acho que todo mundo concorda que é o da moda, né? Porque para começo de conversa você nem precisa fazer cálculo, não é verdade? Então olha só, se você sabe fazer o cálculo da moda, como que a moda é aquele que está na moda, que tem maior ocorrência, que tem maior frequência, não é verdade? A Laiane falou que está atrasado. Laiane, você pode arrastar o vídeo, a barrinha do vídeo até o final lá, que você pega ao vivo, tá bom? Talvez você está com um delayzinho a mais. Vamos lá, vamos supor. Nós já falamos que a moda é o mais simples, não é verdade? A moda é o mais fácil. Agora, olha só o que aconteceu. Se a moda é aquele resultado que acontece com maior frequência, basta nós vamos calcular a moda. Então, que a moda é mamão com açúcar. Olha só aqui, ó. 8 é 10, ou seja, nós tivemos 10 usuários que ficaram 8 horas, 7 usuários que ficaram 9, 12, 14, opa, 20. 20 usuários ficaram 15 horas no WhatsApp. Olha que interessante. 15 usuários, olha, 20 usuários ficaram aqui 15 vezes. Olha só, olha só. Nós tivemos aqui de cara, identificamos o valor da moda, sem fazer cálculo nenhum. Só batemos o olho e falou, pô, cara, a moda é 15. Não é, Thiago? Você já achou a moda. Será que isso aqui é suficiente para acertar a questão e faturar esses pontos?
eu sei que a moda é 15, e aqui fala respectivamente, então primeiro média, primeiro mediana, segundo média, depois moda, importa para mim só o último valor. Aqui tem 15? Não. Aqui tem 15? Não. Aqui tem 15? Não. Opa! Aqui tem 15. Cara, sucesso? Era só isso que eu precisava para poder acertar a questão? Nesse caso específico, era. Mas nós não vamos parar por aqui. Por quê? Porque teve pessoas aí que chutaram ou marcaram a letra C. Por que eles marcaram a letra C? Eu desconfio que é porque tentaram resolver a mediana primeiro, não é verdade? Creio eu. Quem respondeu aí e quiser compartilhar, fica à vontade. Olha só, aqui me pediu para a gente responder, calcular a mediana. Nós vamos calcular a mediana. Olha só como que é o cálculo disso aqui. Vamos lá. Primeiro cálculo da mediana. Nós já acertamos a resposta, sabendo a moda já era suficiente, mas vamos resolver a questão. Como que a gente calcula a mediana aqui? Ó? Vamos retomar a mediana. A mediana, ela quer dizer que é o meio, literalmente. Eu tenho a linha, pum, aqui está a minha mediana. Tranquilo? Só que, qual que é o valor da mediana aqui? Por que a Kívia pediu para me responder essa questão? Está claro, evidente, escancarado na questão qual é o cálculo da mediana? Não, não é tão trivial. E não é à toa que no enunciado da questão pediram para se calcular a mediana primeiro. Então vamos calcular a mediana. Vou apagar aqui, ó, já está marcado que a resposta certa é a letra D. Vamos resolver isso vamos identificar o cálculo da mediana nessa questão. Primeira coisa, nós temos que organizar todos os nossos elementos em ordem crescente, né? Ou decrescente. Não é essa que é a regra. Eu imagino o que muitos fizeram aqui que levaram vocês a errar essa questão. Eu imagino que muitos aqui pegaram, por exemplo, aí que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eu dividi aqui, peguei 3 para cá, 3 para cá. Eu tive que chegar no meio aqui do 11, 12, e aí eu tirei a média aqui, deu 12,5, e eu, oba, ganhei. Chegou aqui, olhou, opa, tem 12,5 aqui, 12,5 aqui, ó. Certeza que a mediana está certa. Vamos avançar para a média. Aí o cara faz o cálculo da média, opa, será que deu? E aí, ó, bomba. Por quê? Onde que está a pegadinha do malandro nessa questão? Senhores, nós temos 75 usuários que responderam essa questão, que responderam a pesquisa. Então, nós vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos o usuário número 1, e aqui nós temos o usuário número 75. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Do 1 ao 10, responderam 8 horas. Né? Do 10 até o 17, né, aqui, ó, 10 usuários, do 1 ao 10 responderam aqui, e do 10 ao 7 responderam 9 horas. Blá, blá, blá. Mas me ajudando a somar aí, ó. 17 mais 12 vai dar o quê? 27, 29, né? Do 17 ao 29, se estiver errado aí, vocês vão ignorar aí que eu estou fazendo no olho aqui, hein? Então, vamos lá. Do 17 ao 29, nós tivemos aqui 11 usuários, beleza? Aí nós vamos para o 14. Do 29 para o 14 ali, deu 30, 43, é isso mesmo? Se estiver errado aí, ó, licença poética, viu? Olha só. Do 29 até o 43, responderam que ficam 14 horas no WhatsApp. Do 43 ao 20, nós tivemos aqui, ó, um salto aqui, que é o quê? Salto esse aqui, do 43 ao 20 vai dar o quê? 43, 53, 63. Ó. Aqui nós tivemos 20, ó. Bom. E do 63 ao 75, nós tivemos mais 12. Essa é a forma de se colocar de forma ordinária os resultados.
Imagina uma fila, cara. Tem que ser uma fila. Você recebe as... Como é que fala? A senha de forma crescente, não é? Quem recebe a senha, você não enfileira as pessoas. Aqui a gente está enfileirando os resultados. Do 1 ao 10, do 1 ao 38, tal, tal, tal. Aí vem a pergunta. Eu quero saber a média. Nós tivemos um valor ímpar, o que nos ajuda, né? Quando a gente vai calcular a mediana, o número ímpar que é o top, não é verdade? Então, eu quero achar um meio desse negócio aqui, ó. Pela minha linha aqui, se eu traçar uma linha aqui, não vai dar tão certo, né? Eu preciso fazer o quê? 75 dividido por 2. Quanto que dá 75 dividido por 2 aqui? Vai dar 75, 70, 35, 37,5, é isso mesmo? Se tiver errado, aí vocês me falam aí, ó. Tô no escuro aqui. 37,5 é a minha média. É a divisão. Então, eu tenho 37,5, tá mais ou menos aqui, ó. Eu tenho 37,5 para cá, 37,5 respostas para cá e 37,5 respostas para cá. Só que eu não vou usar um meio aqui, vocês concordam? Vou pegar 37 de um lado, 37 do outro. Qual que é o elemento que está central aqui? Qual que é o número central aqui, ó? É o número 38. Número 38. Cadê? 30 aí? É isso mesmo? 38. Como que eu faço o cálculo da mediana? Conseguiram me acompanhar até aqui? Deem o feedback aí para me ver o que os senhores estão dizendo para mim aí. É 38 mesmo que esse cálculo que eu fiz? É esse mesmo, né? Deixa eu ver. Conseguiram acompanhar o raciocínio aí, senhores? Larissa não entendeu. Vamos prosseguir, vamos acompanhando. Stephanie Garro também. Espera aí, senhores. Dá só um minutinho. Eu vou atender um telefonema aqui. Vamos raciocina comigo aí enquanto eu já volto.
Vamos lá. Foi mal, galera. Tive que só resolver uma demandinha aqui. Vamos lá. Todo mundo conseguiu entender essa questão aí? Onde é que a gente parou? Só retomar o chat aqui dos senhores aqui. Eu perdi o link. Vamos lá. Todo mundo chegou na resposta certa aí? Todo mundo conseguiu entender? Vamos lá, Laiane. De onde saiu esse 38? Vamos lá. Vamos entender aqui. Onde que vocês pararam aqui? 14. Não. Galera, acho que vocês não entenderam, não, né? Olha só. Perceba, senhores. Nós estamos falando... Deixa eu só desligar o áudio aqui. Vamos lá. 38, senhores, é o nome da pessoa. 38 é o número da pessoa que está na ordem. Nós temos aqui a número 1 até a número 75. Eu não falei que da 1 até a 10 respondeu 8, deu nota 8? Da 10 a 17 respondeu nota 9? Eu quero saber qual que é a mediana. Eu já sei que a resposta é a 38ª pessoa que respondeu a mediana. E ela está situada onde aqui, ó? No espaço do 14. Ou seja, do 1 ao 75, eu quero saber o meio. O meio, exatamente, é a 38ª pessoa que respondeu. Essa é a mediana. Qual que é o valor que corresponde à 38ª pessoa? É o valor 14. Que é esse valor aqui, ó. Então, 10 com 7, 17. Com mais 10, 20. Deixa eu ver, 17, 27, 29. 29 com 10, 39. Opa, tá nesse espaço aqui do 39. Ou seja, a 38ª pessoa... Deixa eu apagar aqui para vocês. Aqui, ó. A 38ª pessoa respondeu 14. Por isso que a resposta aqui é 14. Conseguiram compreender isso aí? Não arredondou. Alguém falou 38, ele é o número do meio. Vamos lá. Deixa eu tentar clarear para vocês aqui, ó. Vou pegar de novo aqui o chat. Só um minuto. Vamos lá de novo. Vou pegar do início os comentários aqui dos senhores. Então, vamos lá. Bom, nós chegamos na parte da moda, que é a parte tranquila, que dava para resolver só por ela. Mas nós temos que fazer o cálculo da mediana. E nós ainda vamos fazer o cálculo da média. Nós passamos do horário, né? Olha só. A Larissa falou que eu fiz isso. Eu errei que ordenei o número de usuários e não o número de horas. Ô, Laís, você tem que ordenar o número de usuário de respostas. Nós tivemos o usuário 1 respondeu 8, o usuário 2 respondeu 8 também. E aí nós vamos ordenar na sequência dos usuários. Não é a ordem que os usuários responderam. É a ordem crescente das respostas. Vocês lembram que na mediana a gente usa crescente ou decrescente? Então, vamos lá. Essa observação que foi a observação da Laís. Então, não ordene o número de usuários. A gente tem que ordenar o número de horas, mas na sequência das 75 respostas que a gente teve. Então, o que acontece? Você lembra que naquele exemplo que a gente fez lá atrás, alguns valores repetiam? Então, tinha 2, 12. Quer dizer que nessa sequência aqui a gente vai ter 10 resultados 8, nós vamos ter 7 resultados 9, depois nós vamos ter 12 resultados 11, depois 14 resultados 14. Vamos lá. Muita pessoa perguntando de onde que saiu. Vamos lá, então, Adriano. Por que eu dividi o 75 por 2? Nós falamos lá, Adriano, que a mediana ela é o centro, ela é o meio exato da nossa distribuição. Então, se eu tenho 75 respostas, qual que é o numeral? Quando eu racho no meio ali, ó, imagina que é uma fila de pessoas, 75 pessoas enfileiradas. Eu quero a pessoa que está no meio, exatamente no meio da fila, eu vou dividir a fila em 2, para me saber quanto que tem que ficar para cada lado. Então, eu dividi, eu poderia contar também. Não, mas eu precisava saber qual que era a meta, o centro exatamente. Então, o que eu fiz? Eu dividi por 2 os 75 e eu encontrei o valor 37,5.
Só que eu fiz uma observação lá atrás que quando o valor for ímpar, eu vou simplesmente o quê? Deixar um número igual de cada lado e o valor do centro já vai ser a minha mediana. Então, no caso aqui, nós tivemos o número 1 até 75 dividido por 2, 37,5. Eu deixei 37 para um lado, 37 para o outro, e o meio dos dois forma a 38ª posição. Perceba, o 38 não é o valor da minha mediana, ela é o centro da minha distribuição. E esse centro contém o valor 14, ok? Então, vamos lá. Essa é a resposta porque eu dividi o 75 por 2. O Miller falou que acompanhou. Eu fiquei mais confuso agora, avacalhei a vida da Amanda. No caso, não era somar 11 mais 14 e dividir por 2? Não. Deixa eu ver aqui se as perguntas estão no mesmo sentido. Agora complicou. Vamos ver aqui. Vamos lá. Essa mediana foi tensa. Blá, 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 blá. Explicou. A mediana de 35 a 38, pois é o número do meio. E entre o 29 e 43, as pessoas que estão entre o número 29 e 43 responderam que ficam 14 horas. É exatamente essa interpretação aí que foi dada. Não era 37,5, Laiane, não é 37,5 porque é valor inteiro, ok? Se for número ímpar, volta lá na explicação, gente. Se a mediana te der de uma distribuição que for ímpar, nós vamos simplesmente chegar no valor do meio, o valor central. Eu dividi por 2 para saber qual é o valor central. Quando eu tenho 5 números, eu sei que é 2 para cada lado e o do meio é a mediana. Mas quando eu tenho 75, ou quando eu tenho 523, 272, eu não vou saber qual é o valor central sem dividir por 2, entendeu? Por isso que eu fiz a divisão para a gente chegar nesse valor. Vamos lá, mas o 38 está acima da média. 38 é a posição central. Eu só estou falando qual que é o usuário que está no centro. E eu pego a resposta que o usuário do centro deu. A resposta, ela é em horas, ok? E por isso é 14 horas. Vamos ver lá o que mais que o pessoal está falando aqui, ó. Muito tensa essa mediana aí. Galera, vocês desgarraram mesmo nessa questão aí, né? Olha só, depois dessa explicação aqui, ó, vocês entenderam? Quer que eu explique de novo esse exemplo? Vamos voltar no slide ali, só para vocês terem uma compreensão melhor da ideia de mediana. Olha só, aqui está um exemplo de mediana com número ímpar. Olha só o que eu falei aqui, ó. Para identificar a mediana é importante ordenar os valores em ordem crescente. Então, olha só, no exemplo lá do exercício, tem aqui, ó, 8 horas no WhatsApp, 10 horas no WhatsApp, etc. Só que lá, o valor central, aqui dá para a gente ver, ó, porque a série é pequena. Para mim ordenar lá, eu teria que colocar 1, 2, 3, 4, até chegar no 75, e colocar qual que era o valor em horas que cada grupo desse aqui respondeu. Do 1 ao 10 respondeu que é 8, do 10 ao tanto respondeu que é 10, desse aqui até esse respondeu que é 14. E aí, eu pego o valor do centro, que eu identifiquei que é o 38, porque eu tenho 37 números para cá, eu tenho 37 números para cá, e o valor do centro respondeu que fica 14 horas. Por isso que o 14 é a minha mediana. Conseguiram raciocinar? Não ficou claro ainda? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais que respondeu aqui. O Miller compreendeu. A pessoa já está calculando a média aqui. Galera, vou dar como superada essa questão aí, né? Paramos no primeiro exercício. Vou mandar esse exercício para vocês fazerem ele na sala aí, viu? Fazer eles em casa. Vamos lá. Então, olha só. O 38, ele não é o valor da mediana. Ele é a 38º usuário. Ele é o usuário do centro. E ele respondeu 14. Por isso que o 14, aqui, ó, ele é o valor da mediana. Tranquilo? Beleza?
Dê esse feedback aí, que depois vocês voltem nesse vídeo aí, dá uma refletida aí para poder ficar de boa, tranquilo? Por fim, a média. O valor da média é aqui, ó. Será que é uma média simples ou é uma média ponderada? Hein? Nós temos aqui valores e pesos, não é verdade? Qual que seria esse resultado? Nós vamos voltar lá naquela questão lá em cima, naquele exemplo anterior. Agora a gente já não tem tempo para executar aqui, mas a gente vai pegar isso aqui e multiplicar, igual a nota da prefeitura, vocês lembram? Pega esse valor, multiplica por esse, mais depois multiplica por esse, e depois a gente divide pelos pesos, que é o valor que foi atribuído para cada uma dessas notas, para a gente chegar no 13,48. Tranquilo? Conseguiram entender? A galera ficou assustada, né? Beleza. Olha só. Vamos seguir. Eu vou passar somente... Eu vou abrir o enunciado da questão aqui para... A resposta certa é a letra D. Eu trouxe aqui, senhores, pelo menos uns 7 exercícios aqui só sobre média, mediana e moda. Os senhores já deu para ver aí, ó, que muito embora seja muito fácil média ponderada, muito fácil mediana e moda, é possível complicar nas questões, não é verdade? Então, eu vou passar no grupo daqui a pouquinho, eu vou colocar lá só os exercícios, para os senhores quebrarem cabeça um pouquinho, tentar resolver. E na próxima aula, a gente resolve todos aqui com mais calma, sem muita correria, sem que eu precise interromper a aula para fazer qualquer coisa, para a gente variar a nossa mente sobre essa matéria aí. Tranquilo? Então, vamos seguindo. A aula de hoje, ela não foi tão produtiva quanto eu esperava, nós garramos no primeiro exemplo, mas deu para a gente ver a matéria que a gente precisava ver, que é média, mediana e moda. Nós vamos fazer um simulado amanhã, possivelmente vai ter, eu vou colocar uma das questões que eu coloquei no enunciado aqui para a gente resolver ela amanhã, e assim que a gente estabilizar, talvez eu vou postar no grupo agora todos os exercícios que eu preparei para a gente ver aqui hoje e que não deu tempo. Vou mandar os slides também para vocês darem uma olhada, tranquilo? Para a gente poder ir firmando o corpo aí, ok? No mais, senhores, por hoje é só. Até na nossa próxima aula, até na semana que vem. Não se assustem com estatística. Essa, por incrível que pareça, não é a parte mais difícil. Nós ainda vamos ter desvio padrão e variância, que é um pouquinho mais chato, mas acaba. É só, entendeu? Depois é só análise de gráfico e interpretar gráfico. Então, fica tranquilo aí, porque vai dar tudo certo. Mas veja, você salvaria a questão se você soubesse moda. Então, saiba como resolver as questões e talvez a resposta fácil está lá, sem que você precise sofrer tanto, como a gente estaria sofrendo para resolver essa mediana aí. Tranquilo? Senhores, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente continua, mas eu vou mandar para os senhores esses exercícios e eu peço que os senhores tentem resolvê-los para que a gente possa fixar bem essa matéria. Vocês viram que não é difícil, não é tão difícil. É mesmo resolver para sentir o problema e aí a gente chegar junto lá. Tranquilo? Senhores, fica assim, por hoje é só. Até na próxima aula. Bons estudos para os senhores aí. Ó, o William já está postando a solução do cálculo da média ponderada aí, muito bom. E creio que está certinho. Então, olha só, vamos seguindo em frente aí e até a próxima aula. Bacana? Fiquem com Deus.